Boa tarde. Hello, guys. Are you okay? Everybody's okay? Então, hoje eu vou fazer a correção com vocês da lista que eu postei no GR8. Só que para fazer essa correção, eu vou fazer uma revisão, uma breve revisão com vocês, e aí logo em seguida a gente faz a correção. Combinado? Ok. We are going to study adverbs of frequency. Nós vamos estudar os advérbios de frequência. Por que eu uso os advérbios de frequência na minha frase? Eu vou usar os advérbios de frequência para mostrar a frequência que as coisas acontecem. O simple present não é usado para falar de ações habituais? Então, esses advérbios de frequência vêm para complementar, para dizer a frequência que essas ações acontecem. Quais são os advérbios de frequência que nós vamos estudar? Always, usually, often, sometimes, rarely e never. Vamos ver novamente? Vamos repetir novamente? Always, usually, often, sometimes, rarely e never. Você se lembra o que o always significa? Sempre, lembra? Usually, usualmente ou geralmente. Often, frequentemente. Sometimes, algumas vezes. Rarely, raramente. E never, nunca. Vamos repetir a última vez. Let's practice. Always, usually, often, sometimes, rarely, never. Teacher, mas eu posso colocar eles em qualquer lugar da minha frase? Não, ele tem uma posição correta de se usar na frase, mas vai depender do seu verbo. Por exemplo, they always cook together. Qual é o verbo da sua frase? O verbo da minha frase, a gente pode perceber que é o quê? Cook, não é? Então, o advérbio de frequência vem antes do verbo. They always cook together. Nessa segunda frase, eu já tenho they never study. Qual é o verbo da sua frase? Study. Study é o verbo estudar. Então, o advérbio de frequência vem antes do verbo. Ah, teacher, eu entendi. Então, todas as vezes o advérbio de frequência vai vir antes do verbo? Não, nem sempre. Como eu já havia te dito, ele vai depender do seu verbo. Vamos ver? Olha essa segunda frase. He is always in bed before 9 p.m. Is é o verbo que? To be. Percebem? Quando eu tenho o verbo to be, o que acontece? Olha aqui, is é o meu verbo to be. O que acontece quando eu tenho o verbo to be? Quando eu tenho o verbo to be, o meu advérbio de frequência vem depois do verbo to be. Look the example. He is always in bed before 9 p.m. Ele sempre está na cama antes das 9. Lembram o que é o verbo to be? Teacher, mas eu não sei o que é verbo to be. Verbo to be, gente, no presente, é o verbo ser ou estar. Lembram disso? Ele significa ser ou estar. Quando eu vou fazer a conjugação dele no presente, eu tenho o am, o is e o are. Quando eu vou conjugar o meu verbo no passado, to be, é o was ou então were. Ah, então entendi. Então, se eu tenho to be, o meu advérbio de frequência vem depois do verbo to be. Se o verbo da minha frase não é verbo to be, o advérbio de frequência vem antes dele. Olha o exemplo. They always cook together. Let's practice. Vamos praticar. Mas antes de praticar, vamos repetir mais uma vez. Vamos treinar mais uma vez. Always, usually, often, sometimes, rarely e never. Ok? Então, vamos praticar. I always get up at 6 o'clock. Qual é o verbo da minha frase? Get up. Levantar. Se
É o verbo levantar, não é verbo to be? O advérbio de frequência vem antes do verbo. I sometimes play tennis on Friday. Qual é o verbo da sua frase? Play. Não é verbo to be. Então, o advérbio de frequência vem antes do verbo. Mary is always very happy. Qual é o verbo da sua frase? Is. Então, é verbo to be. Se é verbo to be, o advérbio de frequência vem depois do verbo to be. Paul was never busy on Sunday. Qual é o verbo da frase? Was. Advérbio de frequência, se eu tenho o verbo to be, vem depois do verbo to be. Paul was never busy on Sunday. I never listen rock music. Qual é o verbo da frase? Listen. Não é verbo to be. Se não é verbo to be, o advérbio de frequência vem antes do verbo. Entenderam, então? Então, é muito fácil, meninos. Se eu tenho o verbo, ele vem antes. Se o verbo da minha frase é to be, o advérbio de frequência vem depois. Vamos fazer a correção dos nossos exercícios? Por exemplo, no exercício que foi postado no GR8 para vocês, o número 1 e o número 2, o number 1 e number 2, foi como modelo, exemplos para vocês. Vamos começar então pelo number 3. Pete gets angry. Vamos reconhecer a primeira coisa da minha frase? O verbo? Qual é o verbo da sua frase? Gets. É verbo to be? Não. Se não é verbo to be, o advérbio vem antes. Pete never gets angry. O Pete nunca fica zangado. Number 4. Tom is very friendly. Qual é o verbo da sua frase? Is. Ah, teacher, aqui eu tenho um verbo to be. Se você tem verbo to be, o advérbio de frequência vem depois. Tom is usually very friendly. Number 5. I take sugar in my coffee. Qual é o verbo da sua frase? Take. Não é verbo to be. Se não é verbo to be, o advérbio de frequência vem antes. I sometimes take sugar in my coffee. Eu algumas vezes coloco açúcar no meu café. Sorry. Number 6. Raymond and Frank are hungry. Qual é o verbo da sua frase? Are. Se é verbo to be, o advérbio de frequência vem depois do verbo to be. Raymond and Frank are often hungry. Number 7. My grandmother goes for a walk in the evening. Qual é o verbo da sua frase? Goes. Não é verbo to be. Se não é verbo to be, o advérbio de frequência vem antes. My mother always goes for a walk in the evening. Number 8. Walter helps his father in the kitchen. Qual é o verbo da frase? Helps. Advérbio de frequência? Usually. Helps é o verbo ajudar. Não é verbo to be. Se não é verbo to be, o advérbio vem antes. Walter usually helps his father in the kitchen. Ok? Next sentence, number 9. They watch TV in the afternoon. Verbo da minha frase? Watch. Não é verbo to be. Se não é verbo to be, o advérbio de frequência vem antes. They never watch TV in the afternoon. Number 10. Christine smokes. Verbo da minha frase? Smokes. Fumar. Advérbio de frequência? Never. Se não é verbo to be, eu tenho que colocar o meu advérbio de frequência antes do meu verbo. Christine never smokes. A Christine nunca fuma. Fácil, né, students? Number 11. I am late. Qual é o verbo da sua frase? Am. Onde, então, eu vou colocar o meu verbo to be? O meu advérbio de frequência, desculpa, depois do meu verbo to be. I am always late. Eu sempre estou atrasada. And the last one, a última. She is nervous. Qual é o verbo da sua frase?
is. Advérbio de frequência, sometimes. Se is é verbo to be, o advérbio de frequência tem que vir depois do verbo to be. She is sometimes nervous. Acredito que possa ter ficado simples agora. Vocês perceberam que não é difícil. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar através do fórum, que a gente vai resolvendo as dificuldades, ok? Até a próxima correção. Bye, bye!